Eu não sabia que tudo que eu estava testemunhando era minha própria morte, porque como poderia ser eu? Eu estava aqui em cima assistindo tudo. E a parte mais estranha é o médico que estava sentado lá olhando para este corpo. Ele finalmente tem a sensação de que este não está morto. Hoje estamos conversando com Vincent Tolman e o extraordinário experimentador Vincent. Muito obrigado por se juntar a nós. Sim, obrigado por me receber. É um prazer. Eu amo fazer isso. Oh, estou feliz em ouvir isso porque estou realmente animada para ouvir sua história. Você tem muito a compartilhar, então nos conte o que estava acontecendo em sua vida antes de tudo começar. Antes da minha experiência de quase morte ou experiência pós-morte, sabe? Eu era um fisiculturista. Eu trabalhava na construção civil, também fazia bicos na televisão e no cinema. Em, Entre os projetos, eu sempre construía coisas. Então, sabe, eu basicamente cresci na indústria da construção. Eu tinha adotado isso para mim mesmo. Não que minha família tenha feito isso, mas eu adotei desde cedo e realmente trabalhei duro para chegar lá. E Isso. minha vida girava em torno do fisiculturismo, fazendo coisas nos finais de semana, ou ansioso pelo próximo projeto de filme ou de televisão em que eu estava trabalhando. Então essa era essa minha vida naquela época. E então bati contra uma parede e morri. Pode nos contar mais detalhes sobre como ocorreu a colisão? Então eu estava tomando um suplemento, né, um suplemento totalmente novo. Era realmente popular. E então você não conseguia achar este suplemento em nenhum lugar. E um amigo meu e eu compramos alguns de uma empresa na Tailândia. Demorou bastante para chegar. Uma vez que chegou, dissemos a nós mesmos: Ei, já que esta é uma nova marca, queremos ter certeza de como é a tolerância do nosso corpo com ela. Então vamos tomar no fim de semana, esperamos até sábado e tomamos nossa dose normal de tampa de garrafa líquida. Mas o que não percebemos é que essa coisa da Tailândia era uma fórmula concentrada e não o suplemento regular que estávamos acostumados. Aquela pequena tampa de garrafa líquida era cerca de 20 vezes a dose usual que tomávamos. Isso era simplesmente demais para o corpo. Ambos nos sentimos instantaneamente doentes e sabíamos que precisávamos comer algo para que pudéssemos aguentar isso e nos sentir melhor. Fomos até um Dairy Queen local e era apenas a alguns quarteirões de onde ele morava, então fomos até lá. Conseguimos chegar ao estacionamento e mal conseguimos chegar lá, eu estava acordando ele. Ele estava começando a perder a consciência enquanto dirigia. Com certeza, assim que chegamos lá, coloquei o carro no estacionamento para ele e entrei no restaurante e fui direto para o banheiro. E os banheiros lá são de uso individual, então entrei e simplesmente tranquei a porta. Enquanto eu estava lá, o mundo todo começou a girar para mim e eu desmaiei. E logo depois de desmaiar, comecei a vomitar e respirei meu próprio vômito. Então, tecnicamente, eu aspirei ou eu sufiquei, e foi isso que acabou me matando. Enquanto isso, meu amigo entrou e desabou em uma cabine e ele estava bem. Ele acabou sendo levado em uma ambulância. Eles bombearam seu estômago, trataram dele e ele acabou ficando bem. Ele foi liberado do hospital no dia seguinte. Mas enquanto isso, eu estou naquele banheiro e estou deitado morto no chão, cerca de 45 minutos depois que aconteceu. Um gerente do restaurante abriu o banheiro para descobrir que havia um corpo morto no chão. Sim, então é basicamente isso que aconteceu. É assim que eu morri. Quanto tempo seu corpo ficou fisicamente morto antes de ser descoberto? Então, antes da descoberta, eles não podem dar um tempo exato, mas podem basicamente se basear na temperatura geral do corpo. Eles acreditam que o corpo provavelmente estava na faixa dos 70 graus baixos. E há uma temperatura registrada em um dos papéis, mas eles não sabem se é exata ou não. Mas quando eles analisam meu caso e olham todos os dados, a estimativa mais conservadora é de cerca de 28 minutos antes da descoberta. A estimativa mais liberal é quase uma hora antes da descoberta, então. Mas se você realmente cronometrar o tempo de chamada para chamada, da primeira ligação para o
911 até a segunda ligação para o 911. São 47 minutos. Então eles sabem que há um bom intervalo de tempo ali. E porque o corpo, quando foi descoberto, estava frio ao toque, eles sabiam que havia algum tempo ali, com certeza que o corpo estava morto antes de ser descoberto. E além disso, levou um pouco mais de 40 minutos para processar a cena, uma vez que os médicos chegaram lá. E então, desde o momento da descoberta do corpo, o tempo real registrado da descoberta do corpo até o momento da ressuscitação, onde eles realmente conseguiram trazer o corpo de volta, foi quase exatamente outros 47 minutos. Então, temos duas possíveis janelas de 47 minutos ali. E sim, é loucura. E sabe, desde que isso aconteceu comigo, eu conheci um homem que foi ressuscitado ou ressuscitou enquanto estava em sua autópsia 3 dias após sua morte. Então, não é o caso mais extremo, mas com certeza está no lado mais extremo das coisas. Sua experiência deve ter mudado a opinião de certos médicos. Absolutamente. E não apenas isso. Ao conversar com alguns médicos sobre o que testemunhei e observei, eles sabem com certeza que eu tive que ter observado isso no local. Isso é algo que eu nem poderia ter assistido em um filme Ou pensado. sobre, ou apenas imaginado e conhecido alguns dos procedimentos que eles fizeram para mim. Sim. Sim, então seu corpo não responde mais. Aparece uma equipe. Conte-nos o que acontece depois. Então, a equipe médica do meu amigo era composta por apenas 2 médicos, enquanto a minha equipe tinha 3 médicos. E o terceiro homem era um novato, era a primeira semana dele no trabalho, fora do treinamento. Ele ainda era aprendiz dos veterinários mais experientes. O trabalho dele era fazer o tipo de trabalho pesado, e uma das tarefas dele era cuidar do corpo. Então, onde quer que o corpo fosse, ele deveria ir apenas para garantir que estava seguro, que ninguém estava mexendo nele. Então, depois que foi embalado, eles embalaram o corpo, colocaram-no na parte de trás de uma ambulância e enquanto estava na parte de trás da ambulância, ele apenas ficava lá, olhando para ele e tendo todo tipo de pensamentos duvidosos de por que estou fazendo este trabalho, se não posso fazer a diferença para este cara. Ele provavelmente se sentiu como muitos novatos se sentem. Ele sentiu que aqueles veteranos desistiram cedo demais. Ele queria continuar lutando e continuar trabalhando para tentar salvar esse cara, salvar o corpo desse cara, assim. Notei que você se refere a isso como corpo. Sim. Eu tenho que, porque para mim não é o meu corpo era. E aqui está o que é estranho, é que meu corpo não estava naquele corpo porque quem eu era. E eu senti como se ainda tivesse um corpo, mas não um corpo físico. Eu senti como se tivesse um corpo energético. É quase como se realmente tivéssemos um corpo energético que nós carregamos com a nossa consciência. E então eu estava testemunhando, podia olhar para minhas mãos e meus pés. Por isso não me reconheci. Essa é a parte estranha. Eu não sabia que tudo o que eu estava testemunhando era a minha própria morte, porque como poderia ser eu? Eu estava aqui em cima e eu estava assistindo tudo de cima, e a parte mais estranha é que eu sentia como se estivesse sentado em uma cadeira de cinema muito confortável, meio que em uma ópera muito agradável ou um teatro muito bonito. Eu sentia sentado em uma cadeira muito fofa e confortável, assistindo tudo isso acontecer de cima e até que eles realmente pegaram o corpo, sabe? E meio que seguindo a história aqui da experiência, o médico que está sentado lá olhando para este corpo, ele finalmente tem essa sensação de que este não está morto. E à medida que ele segue essa sugestão, ele abre o saco de cadáveres, ele começa a sentir ao redor. Ele não sente nenhum sinal preliminar de vida, mas ele sente algo perto do fêmur. Então, perto do fêmur da perna, há uma grande artéria lá. Ele não sabia se era um batimento cardíaco ou se era algum tipo de faísca ou choque elétrico que ele sentiu, mas ele sentiu algo. Para ele, isso bastou. Queria tentar reanimar este corpo e começou o processo. Ele forçou oxigênio nos pulmões. Ele conectou o corpo a um desfibrilador. E essa máquina dá choques no coração. Nas 2 primeiras rodadas de choques, houve apenas um único batimento cardíaco na segunda rodada. Mas na terceira rodada de choques, ele conseguiu um batimento cardíaco estável.
E nesse ponto, os outros dois paramédicos estavam extasiados e tão revigorados por tudo isso. Eles foram direto para um hospital próximo. Quando o coração começou a bater, estavam a poucos metros de distância. Então eles conseguiram ir direto para um hospital, um centro de trauma, onde puderam começar a trabalhar no corpo e a trazer todos os sistemas de volta. Porque o que as pessoas não percebem é que quando você apenas começa o coração, não é só isso. Há uma grande batalha quando alguém está morto há tanto tempo para trazer os outros sistemas à tona, e então eles tiveram que começar esse processo De tentar. tentar trazer todos os outros sistemas de volta. E enquanto isso, né, eu reconheci que era o meu corpo, ah, enquanto eles o transferiam da maca médica para a maca do hospital. Eu tive essa percepção de que o que eu estava vendo era o meu corpo, e nesse ponto eu tive essa experiência toda, né? É aí que minha experiência começa, bem ali. Eu passei de ser esse participante ou esse espectador de algum filme estranho para agora esse participante em uma existência alternativa que eu não sabia que existia e eu era o único no assento do capitão. Eu pude escolher para onde eu iria a partir daí. Foi uma experiência muito intensa. Eu pude ver esse homem que estava simplesmente me inundando com amor incondicional. Fui criado em um lar abusivo, embora fosse um bom lar. Não há dúvida disso, e todos os meus irmãos concordariam. Tivemos momentos incríveis, mas também enfrentamos situações realmente difíceis. E esses momentos difíceis causaram algumas rupturas e lágrimas na minha alma. E esse amor incondicional que estava sendo dado livremente a mim estava apenas preenchendo todas essas lacunas e essas lágrimas em mim. E eu sabia que queria mais disso. Então, quando vi isso vindo dele, perguntei a ele, eu estava tipo, o que é? Quem é você? O que você é? Você sabe, eu era o número um, eu pensei que ele era Deus. E esse foi meu primeiro pensamento, você é Deus. E ele meio que riu e deu de ombros e disse: Não, filho, eu não sou Deus. E eu segui com a continuação cristã. Bem, você sabe, isso é estranho, mas se você não é Deus, você é Jesus, então? Isso é algum tipo de versão diferente do que é Deus. Ele riu, deu de ombros novamente e disse que não era Jesus. Sou Drake, seu guia. Estou aqui para te levar aonde desejar. E apenas a quantidade de amor que ele simplesmente derramou sobre mim é maior do que palavras. Realmente é. Essa é uma das razões pelas quais eu não queria escrever minha história. É porque. Como eu consigo colocar isso em palavras? A quantidade de amor que ele derramava sobre mim. O que eu quero perguntar é: se alguém tivesse falado com você sobre esse tipo de amor antes de experimentá-lo, você teria sido capaz de senti-lo, imaginá-lo, vivenciá-lo? Não existe algum contexto aqui nisso. Plano de Isso. eu, sabe, a coisa mais próxima que posso te dizer, sou um pai orgulhoso e feliz, que sou casado com minha alma gêmea, minha chama gêmea. E eu posso te dizer, de todas as enormes bênçãos que Deus me deu, ainda é nada comparado a esse amor. Ainda Nada. é apenas nada. Pegue todos os melhores momentos da minha vida, e isso não é nem um cílio para a floresta de sequoia do que o amor de Deus tem por nós. Eu. Quero dizer, o que recebemos aqui é uma versão tão pequena do que está lá para nós. E o que está lá para nós é para todos nós, não para o que queremos ser ou o que poderíamos ser, apenas para nós sendo nós. Com todas as nossas imperfeições, inseguranças, fraquezas e forças, está lá para todos nós. E eu podia sentir apenas a sensação de indignidade, como se eu não pudesse, não há como ser digno desse amor. E isso não importava. Isso não o diminuiu de forma alguma. Na verdade, a única forma de não recebê-lo é eu mesmo bloqueá-lo. E então, para alguém atravessar ou começar o processo de travessia, se estão sentindo algum tipo de inferno ou alguma parte difícil dessa travessia, é porque estão bloqueando esse amor. Não é porque não está lá para todos. E a única maneira de não senti-lo é ter medo de bloqueá-lo. É isso. Sim, eu. Comecei meu processo, minha jornada com ele. Então você está neste espaço, você se encontra com Drake. Há algum sentido de conexão emocional com o corpo que você está vendo? Sim, a conexão emocional é dor. Dor física ou emocional? Dor emocional. Então, o que aconteceu é que eu conheci o Drake e ele me mostrou, ele disse que, sabe, eu sou o seu guia. Eu posso te ajudar a ir para qualquer lugar no universo. Sendo eu fiquei em qualquer lugar. Ele disse em qualquer lugar.
E eu estava pensando em todos esses lugares de ficção científica e todos esses lugares que eu estava pensando que queria ir. Mas então, instantaneamente, eu continuei pensando naquele amor, aquele amor que eu estava sentindo, e eu estou tipo, eu quero ir para onde isso está, seja lá o que for que você está apenas me dando livremente, eu quero ir para onde quer que isso esteja vindo, porque eu sei que não está vindo apenas de você, que ele estava trazendo, ou meio que canalizando para mim de uma fonte, da fonte, e eu disse que quero ir lá, e ele até gesticulou, ele disse, bem, eu poderia te levar de volta ao seu corpo, e ele apontou de volta para o corpo. Eu olhei para trás, e tudo que eu podia sentir era apenas tumulto e angústia, e tristeza, porque eu sabia que aquilo não era eu agora, o que eu sabia que era uma versão de mim. Quase como uma sombra de mim, mas eu estava aqui em cima e eu estava vivo. E eu era essa eletricidade vibrante e amor e energia que eu não sabia que eu era. E eu sabia que se eu voltasse lá eu me rebaixaria. Eu não queria fazer isso. Eu queria continuar nesse caminho de atualização. Eu queria ir em direção a essa energia de amor que eu estava sentindo, apenas para poder ver mais dela e ver de onde ela vinha e entender melhor. Porque na minha vida eu nunca havia experimentado esse amor. Nem mesmo na menor sombra eu experimentei esse amor na minha vida até agora. Desde então, eu te digo, né, eu tive pequenos vislumbres desse amor. Mas sabe como a paternidade, quando você segura aquele bebê pela primeira vez, ou para alguns de nós que não tem essa primeira conexão com seu filho, mais tarde, quando tem essa primeira conexão com o filho, esse amor que você tem, esse amor que você tem por eles, é um pequeno vislumbre do que é o amor que existe para todos nós. Então eu comecei esse processo, eu disse, vamos lá, eu quero ir de onde esse amor está vindo. E Drake explicou, ele disse, bem, isso está vindo da sua casa, é de onde você veio originalmente, e eu te levarei lá. Iremos para a casa dele, que ele explicou ser também sua. Então ele iria me ajudar a chegar em minha casa, em nossa casa, na casa dele e a minha casa. Então começamos essa jornada. Uma das primeiras coisas que ele me mostrou é que não seria apenas uma jornada de distância, seria uma jornada de compreensão em que eu teria que expandir meu entendimento e elevar meu nível de amor e compreensão do amor para poder chegar ao céu, porque está em um lugar mais alto. E o que é estranho é que está aqui, está realmente aqui. Mas para chegar lá você tem que percorrer uma distância. Mesmo que ainda estivéssemos aqui, ainda teríamos que percorrer uma vasta distância de energia para chegar lá, porque existe um estado de vibração ou frequência muito mais alto do que temos aqui. E assim iniciamos esse processo. Pensei, bem, fui criado cristão, eu sei o que será a escada de Deus, vai ser amor, certo? Eu tenho que subir a escada do amor para ir a Deus. E Drake meio que sorriu de forma amorosa e disse que amava, que eu pensava que sabia. Como se ele fosse. Gosto que você pense que sabe, mas na verdade a coisa mais importante não é o amor. A coisa mais importante é a autenticidade. E que eu não poderia entender o amor, ou realmente usar o amor, ou receber amor se eu não pudesse ser autêntico. E então, para aqueles de nós que estão tentando descobrir nossa autenticidade e descobrir quem somos, quando encontramos quem realmente somos, essa é uma pessoa que pode receber amor. Essa pessoa também é capaz de amar, mas se não conseguirmos encontrar quem realmente somos, quem somos autenticamente, não podemos dar ou receber nenhum amor. Então, esse foi o primeiro passo. Eu realmente tive que incorporar ou descobrir como incorporar minha própria autenticidade. E ele me ajudou a ver isso. Eu tinha muitas versões diferentes de mim que mostrava ao mundo. Eu tinha, sabe, eu trabalhei como produtor de cinema, trabalhei como produtor de televisão, trabalhei na construção e em computadores e tecnologia, fiz muitos trabalhos diferentes e fui muito bem sucedido em todas essas carreiras. E então eu tinha um rosto diferente, eu tinha uma personalidade diferente que eu assumia para cada um desses trabalhos e cada um desses grupos de amigos que eu tinha de cada trabalho, cada carreira. Então eu tinha um rosto diferente, uma personalidade diferente que eu assumia para ir à igreja, para atividades da igreja, eventos da igreja e para ir à comunhão e ter meus serviços religiosos.
E então havia uma outra personalidade que eu assumia para ir ver a mamãe e o papai e ir a eventos familiares. Então eu tinha muitas personalidades diferentes e muitas personas diferentes. Mas o que aconteceu é que eu não percebi que estava assumindo todas essas personas diferentes por autoproteção, para não me permitir ser vulnerável. E Drake me mostrou que até eu poder ser vulnerável, eu realmente não poderia crescer. Então, em todos os lugares onde eu não me permitia ser vulnerável, eu não me permitia crescer ou receber crescimento. Então, como ele está te mostrando isso? Eram fotos? Foi uma experiência interna? Como você estava aprendendo as lições para subir essa escada? Então, ele tinha total controle por meio de orientação. Ele tinha total controle sobre a orientação da minha consciência. E enquanto pensávamos, ele movia minha consciência para dentro e fora das imagens. Ele não parecia estar me mostrando imagens. Ele parecia estar me proporcionando experiências de imagens. Então, quando eu vi as diferentes personalidades ou personas que eu tinha, ele estava me mostrando quase energeticamente como eu colocaria uma máscara, iria estar com esses amigos, tiraria essa máscara, colocaria outra e iria estar com esses outros amigos. Então seria a hora de ver a mamãe e o papai. Eu guardaria todas essas máscaras e tiraria da caixa rígida a máscara de filho para eles, certo? E eu estaria com a mamãe e o papai. É estranho porque ele me mostrou que eu não estava fisicamente fazendo isso, mas energeticamente eu estava, com certeza. E parecia que eu estava colocando máscaras. Não parecia que eu estava andando por aí fazendo isso sozinho, mas eu estava observando uma parte de mim, quase como uma parte temerosa de mim correndo para colocar esses bloqueios, esses escudos para prevenir vulnerabilidade. E foi quando percebi que a vulnerabilidade é vital para o crescimento. Se você não pode ter vulnerabilidade, não pode crescer. Esse foi um grande princípio para mim. Ainda carrego isso comigo hoje. Quando encontro um momento de vulnerabilidade, estou encontrando uma oportunidade para crescer de verdade. Então, como foi a escalada da carreira? Então é engraçado. Foi desafiador, foi Sim, esclarecedor, não é? foi desafiador e esclarecedor. Ambos, pensei que era a escada do amor e era e é, mas também é a escada metafórica de Jacó. Ok, que essencialmente nosso Criador construiu para que tenhamos um caminho, temos uma maneira de voltar para casa, e eu subi, levou-me bastante passos. Pensei que ser criado como uma criança cristã e um dedicado, tive meus períodos com meus períodos de pecado e vida selvagem, mas acabei de começar a voltar para o Senhor, voltar para o próprio Jesus no meu caminho e na minha teologia e na minha vida. Mas foi nesse ponto de voltar e estar de volta no Evangelho, na igreja por um tempo, que quando isso aconteceu, e eu tinha muito o que aprender, muito o que aprender, então eu comecei esse processo, eu tinha grandes passos a dar. Um dos maiores foi saber por que estamos aqui na Terra. E me foi mostrado que a Terra é uma escola, e sempre foi isso. Não é um tribunal. Sempre foi uma sala de aula. Nós viemos aqui para aprender, para crescer, para tirar o que podemos da sala de aula. E depois seguimos em frente, voltamos para nossa casa. E em nossa casa, meio que levamos o que aprendemos aqui e conseguimos expandir e expor isso para que possamos levar o progresso que obtivemos aqui e continuar o crescimento de outras maneiras. Mas isso foi muito interessante para mim, porque eu realmente pensava que a vida era um tribunal. Eu pensava que estávamos aqui para sermos julgados como dignos ou não dignos, como guardiões ou descartáveis, sabe? Como se Deus fosse descartar a maioria de nós porque não éramos dignos desse amor. E isso foi um grande choque. Estou tão feliz por ter visto isso, pois para mim é fundamental para o que é o verdadeiro amor de Deus por nós. Um exemplo perfeito disso é minha própria paternidade. Tenho 2 filhos incríveis. Eu tenho um pequeno de 3 anos, chamado William, e ele é simplesmente cheio de todo o universo, cheio de energia. Você sabe, você tem que ficar de olho neste cara. Ele escala qualquer coisa se você se distrair. E então eu tenho uma incrível 14 anos chamada Emma, e entre os dois, se você me perguntasse quanto de imperfeição você precisaria ver antes de abandonar seu filho, e eu não faria isso, mas eu poderia ver 100% de imperfeição ou 100% de pecado naquele filho, e eu jamais abandonaria aquele filho nunca.
eu vou amar aquele filho. Farei tudo o que posso para ajudá-los da melhor maneira possível que eu sei, durante toda a minha existência e energia. E eu digo energia da existência porque sinto que sei que vivemos para sempre. Eu sei disso. Nós. Então, mesmo após esta vida, vou continuar a amar essa criança e fazer o que puder por ela. E é engraçado porque muitas de nossas religiões nos diriam que Deus está lá em cima nos amando e descartando 90% de nós. Isso não é amor. Se o amor de um humano é uma sombra do amor de Deus, então o verdadeiro amor de Deus por nós é ter um plano para todos nós, incluindo os chamados pecadores ou aqueles que estão desviados ou não seguindo o caminho de Deus. Existe um plano para todos nós. Não há latas de lixo no céu. Não há lugar que Deus simplesmente jogue as almas. Se existe um inferno, o inferno que eu vivi é aqui na Terra. Além disso, é um inferno que podemos nos colocar em nossa consciência, em nossa mente. E isso realmente existe. E na maioria das vezes, quando você ouve alguém falando sobre qualquer tipo de inferno, em sua experiência de quase morte, isso é uma coisa de consciência. E o que é realmente interessante é que há uma incidência de 100% de que quando alguém sente algum tipo de inferno, eles anseiam por uma divindade, ou chamam por uma divindade, mesmo ateus, e então, instantaneamente, eles são retirados daquele inferno, e novamente, qualquer inferno que exista é uma coisa de consciência, não uma coisa física, não é um lugar que Deus, não é uma lata de lixo de chamas e enxofre que Deus joga almas. Isso existe em nós, apenas em nossa consciência. Então eu comecei esse processo, subi aquela escada do amor, a escada de Jacó, e aprendi que a Terra é uma sala de aula, não um tribunal, e que amar a todos é fundamental para o porquê estamos aqui. Estamos aqui para aprender a amar. Estamos aqui para aprender, em primeiro lugar, a nos amar. Essa é a mais difícil. É extremamente desafiador ter um amor genuíno por si mesmo. É fácil falar sobre isso, mas realmente fazer isso é um grande negócio. E amar verdadeiramente a si mesmo, isso permite que você ame os outros. Se você não consegue se amar, nunca poderá amar os outros de verdade. Mas sim, esse foi o início da minha jornada. Eu tive que subir essa escada de Jacó, por assim dizer. E esse é o começo. Isso é uma Vida inteira. lição bem ali. Então, o que aconteceu em seguida? Então, enquanto estou nessa jornada, Drake está me mostrando todos esses princípios. Estamos fazendo progresso legítimo através de todos esses princípios, através de todas essas coisas que estou aprendendo. E à medida que avançamos para o final de todo esse aprendizado, eu podia realmente ver esse espaço, as extensões de um lugar, e estávamos chegando cada vez mais perto. Chegamos até lá, até esse lugar. Eu consegui realmente tocar com meus pés energéticos. Parecia como pés físicos, mas somos um ser físico de energia lá, então eu não necessariamente tinha um corpo, mas eu tinha um corpo energético. E quando toquei o chão, pude sentir meus pés tocando a grama neste lugar celestial. E parecia que eu sempre deveria estar lá. Parecia que eu encontrei o lugar que sempre estive perdendo. Que quando você tem experiências espirituais, até mesmo autos físicos, autos químicos, todos esses eventos que criam endorfinas na sua química, isso tudo aconteceu assim que eu me conectei ao céu. Assim que me conectei lá, eu pude sentir o tremendo quantidade de amor que cada lâmina de grama lá tinha por mim. E então eu percebi que é apenas para todos nós que este céu está tão cheio de amor que até a grama te ama lá. E eu podia sentir que cada lâmina de grama tinha uma consciência. E se você reunisse essas consciências, estava começando a ter uma pequena visão do que é Deus. E aquela grama estava me fazendo, sabe, chorar de emoção. Você não chora de verdade lá, mas sente como se estivesse chorando. E eu podia sentir a grama novamente, me amando mais do que eu já fui amado ou poderia ser amado. E como Estava fazendo toda essa cura em mim. Então Drake disse, bem, se você acha que a grama é ótima, veja as flores. E eu fiquei tipo, tem flores e então é melhor eu ter feito isso? apenas melhorou e de repente eu estava experimentando flores. E aqui está a parte mais legal. Drake estava me ajudando a ver e experimentar flores como se eu fosse um pequeno besouro
ou uma borboleta onde eu poderia realmente estar tão perto da flor e experimentar como se eu rastejasse para a própria flor através das pétalas. E então eu consegui recuar e realmente sentir o amor fluindo e o amor irradiando dessas flores. E isso é o que é estranho. Há muito mais do que 3, 4 ou 5 sentidos lá. Somos onissensuais lá, então podemos sentir as coisas de tantas maneiras diferentes. Eu podia sentir o gosto da grama apenas por estar perto dela. Eu podia sentir o gosto das flores. Tinha uma doçura que apenas por estar lá e estar perto dela, você podia experimentar como gosto, você podia cheirar, mas cheirar novamente é mais degustar, bem como cheirar. E então não apenas isso, você podia ver como esses arco-íris vibratórios de luz apenas vibrando ou emitindo das flores e da grama e das cores em si. Essa é a parte mais estranha, é a cor que vinha de dentro do item. Então, como a própria flor, a pétala da flor, a luz vinha de dentro dela, não refletindo nela, mas vindo de dentro dela. Então, você sabe, tudo lá é luz de origem. Aqui na Terra temos um sol e ele brilha sua luz sobre as coisas, e essa luz é refletida, e é isso que nos faz ver as coisas bem lá. Não há sol externo, tudo é um sol interno, como tudo. É. Luz de origem. Então tudo tem uma luz vindo dele. E então eu estou apenas surtando sobre flores e como elas são incríveis. E foi quando o Drake disse, bem, você deveria conferir as árvores. E então eu fiquei tipo árvores e foi um outro nível. E você sabe, eu podia sentir a coesão das flores e a coesão das árvores da grama. Mas quando se tratava de árvores, havia apenas essa conexão de colmeia fluindo entre todas as árvores. Você sabe, a maneira como percebemos as árvores como muito firmes e fortes. Mas a maneira como as árvores se percebem é como fluindo. E quase como se sentissem que estão caminhando, é realmente lindo. Eu pude sentir a enorme quantidade de amor dessas árvores. E então, do nada, sinto uma espécie de toque energético no meu dedo do pé. E eu olho para baixo e vejo água. E a água veio de um pequeno riacho que estava lá, que eu meio que tinha visto, mas não sabia o que era. Um pedaço da água tinha saído e tinha vindo até o meu dedo do pé e perguntou se você quer que nós estejamos em você. E eu fiquei tipo, sim, eu quero. E então a água veio e lavou sobre mim, nem mesmo me molhou. Até o menor pedaço, mas quando veio sobre mim, estava esfriando e aquecendo ao mesmo tempo, e a parte mais bonita dessa água é que ela tinha tudo que a alma precisava, tudo. Cada pedaço de costura e reparo que eu precisava na minha alma aconteceu nessa água e deu um significado totalmente diferente ao batismo, o que chamamos de batismo na terra. E o que estamos imitando quando fazemos um batismo na terra, você sabe, a lavagem, o Limpeza. renovar. E eu vi que todo o motivo pelo qual fazemos isso é para imitar o que realmente acontece no céu com água. E como eu era um ser espiritual energético diferente depois dessa água do que eu era antes da água. Antes da água, eu ainda tinha algumas rachaduras e algumas sombras em mim. Eu tive que abandonar toda a vitimização apenas para entrar no céu. Mas eu ainda tinha alguns danos que estavam aparecendo em mim. Essa água entrou em cada pequeno canto e fenda, curou cada pequeno aspecto da minha alma atômica, a minha alma a nível celular, me transformou em um ser diferente. Eu me tornei um ser diferente energeticamente do que eu era antes da água. Você pode descrever, se lembrar, e tenho certeza que sim, pois acredito que tudo isso está gravado em você. Memória. Não há como esquecer isso. Não há como nós conseguirmos isso. Pro bem ou pro mal, não há. Sim, então você tinha um corpo físico, você tinha um corpo energético, que provavelmente ainda se sentia físico de uma maneira diferente. Sim, parecia físico. Sim, como se sentiu enquanto essa costura, essa cura estava acontecendo. Eu não pensei que precisava disso. Na verdade, eu nem percebi que precisava. Mas enquanto estava sendo feito em mim, eu estava tipo, ah, sim, isso é melhor. Ah, sim, isso é justo. E é quase como se eu tivesse experimentado uma existência tão melhor apenas por atravessar. Então apenas Ao chegar no céu, vivenciei uma existência superior.
Então, sabe, encontrando a grama e as flores e as árvores, eu estava tendo uma existência melhor o tempo todo. Então, como essa água que estou encontrando parece que é o ápice, o melhor possível. E foi aí que eu pude sentir o fluxo do amor de Deus por nós. E é isso que a água representava lá, esse fluxo que abrange tudo, esse fluxo de amor que encapsula tudo que Deus tem por todos nós, que tudo o que eventualmente precisaremos será atendido, será preenchido pelo amor de Deus por nós, nosso Criador fonte. E até mesmo chamar Deus de Deus é rebaixar o que Deus é. Até mesmo usar uma palavra humana é rebaixar completamente o que a fonte é. Até mesmo dizer Pai Celestial ou Mãe Celestial ou Deus ou Deusa é rebaixar completamente o que Deus é. Deus é muito mais do que poderíamos entender aqui. E Como levar alguém de uma tribo na Nova Guiné e explicar a astrofísica? Eles não vão entender. É a mesma coisa, nós não podemos entender a tremenda força da energia do amor que nosso Criador é. Sim, nós não conseguimos entender. sim, e eu posso apreciar isso. É quase como se falar com você fosse como esse delicioso pequeno vislumbre Do que é. é a nossa verdadeira realidade. Eu brinco, faço parte de um grande grupo de experienciadores. Todos nós fazemos parte da organização International Association for Near Death Studies, que é, você sabe, IANDS. É a Associação Internacional de Estudos sobre Quase Morte. Este grupo é incrível, somos muitos lá. E eu brinco com eles que Deus precisava de uma campanha de relações públicas. Então ele pegou um monte de nós para atravessar e voltar, para que ele pudesse ter uma verdadeira campanha de relações públicas, porque essas religiões estão errando tanto. Elas são tão influenciadas por medo, poder, manipulação e dinheiro que não importa para qual direção você vá na bússola, você vai encontrar uma religião que é influenciada por essas energias mundanas. Sim. E é quando você percebe que essa é uma das razões pelas quais temos tantas pessoas com experiências de quase morte surgindo agora mais do que nunca antes. A cada ano, a cada vez mais pessoas tendo essas experiências. E também podemos agradecer à ciência por isso, porque a ciência está cada vez melhor em reviver alguém que esteve morto ou está morto. Então, sim, de todas as formas, é uma enorme bênção que haja tantos de nós agora para que possamos ser a campanha publicitária de Deus. Eu te vejo como a cavalaria. Lá vamos nós, sim, eu sinto isso, eu realmente sinto isso. Fazemos parte de um exército de luz que está sendo enviado à Terra agora, neste momento. Eu sinto isso com cada fibra do meu ser. Quem eu? Sou sim. Concordo plenamente. Então, após a cura com a água, o que acontece em seguida? Então, à medida que a água recua de mim, estou neste estado de amor líquido. Sou apenas uma poça de amor por Deus, uma poça de amor por Drake, por ter facilitado e me ajudado em tudo isso, e estou sentindo essa tremenda força de amor. E é quando percebo que havia um prédio comum, parecia um prédio feito por humanos à distância, mas assim que tive esse pensamento, tipo, uau, parece que foi feito pelo homem, então eu me aproximei e pude ver que todo o prédio era uma única peça de mármore, a coisa toda, e estava vivo, as paredes estavam vivas, o prédio estava vivo, que quando alguém se aproximava de uma sala que queria entrar, teria que combinar com a energia de amor daquela sala, e, se o fizessem, uma abertura se formava, eles entravam e então se selava completamente. Então as portas que estavam lá eram mais energéticas ou mágicas para mim do que eram, você sabe, numa porta real com dobradiças onde você a abriria. Era um lugar tão incrível. As próprias paredes eram semi-opacas, como se quase pudesse ver através delas por causa do mármore. E o próprio mármore tinha luz e tinha vida nele. Ele tinha uma consciência nele. O próprio edifício tinha consciência. Eu estava vivenciando e tentando entender tudo isso. Foi-me permitido saber que era algum tipo de escola, e era uma escola onde poderíamos aprender a verdadeira história, não a história dele, ou a história dela, ou a história dela. Poderíamos aprender a história real e a verdadeira história. Isso é, você sabe, é uma parte fundamental do céu, é que chegamos a conhecer verdades eternas.
verdades que não podem ser manipuladas, não podem ser mexidas, verdades absolutas. E então eu estou presenciando isso. Estou ficando muito animado com isso, pensando, uau, eu quero ir lá. Eu quero ir aprender lá. Há tanto, você sabe que eu sou uma pessoa muito curiosa e eu tenho, eu diria, uma mente bastante forte. E eu queria ir lá tão desesperadamente. E assim que tive esse pensamento, Drake como que puxou minha consciência de volta do prédio. E ele disse, Vini, isso vai ser difícil, mas vai valer a pena. E quando ele disse isso, ele me trouxe para este abraço e eu pensei que a água era boa. Mas com esse abraço, ele trouxe o seu ser perto do meu ser e então nos tornamos um só ser. E quando nos tornamos um só ser, eu pude ver o que é Deus, eu pude sentir o que é Deus, eu pude sentir, quase sentir como se nos tornássemos um pulsar ou um enorme pulso para o universo de força e amor. Eu pude sentir que quando nos unimos em amor real e verdadeiro, somos 1000 vezes mais fortes do que sozinhos. Eu pude sentir que mesmo apenas nós dois éramos 8 ou 10 vezes mais brilhantes e poderosos do que jamais poderíamos ter sido sozinhos. Enquanto ele estava lá, era como se me enviasse uma energia de força amorosa. De repente, ouvi essa oração sendo dada ao meu corpo. Avançando no tempo, né? Fiquei com morte cerebral por 3 dias. Eles tinham trazido o corpo de volta, mas o cérebro não voltou. Eu ainda estava em coma com morte cerebral. E eu estava na minha terceira noite de coma. A terceira noite apenas começava. Meu irmão entrara no quarto do hospital e eu fiz uma oração especial sobre meu corpo. E meu irmão, nós éramos frenemy. Éramos melhores amigos, mas também inimigos por termos idades muito próximas. E tivemos a criação difícil que tivemos. Eu não sabia que ele tinha tanto amor por mim. E não apenas isso, ele estava canalizando o amor que tinha pela mãe dele, minha mãe. E ele sabia que a devastaria se eu estivesse morto. E estava usando o amor que eu tenho pela minha mãe, o amor que ele tinha pela mãe para me forçar a voltar. E ele conseguiu. Era quase como se eu tivesse uma aceitação superior. Senti como se minha livre escolha fosse removida. Em contemplação, percebi que não foi totalmente removida. Uma parte de mim estava bem em voltar, mesmo sendo a pior coisa que já fiz para isso. Foi também a melhor coisa que já fiz. Voltar foi a coisa mais difícil que já fiz, mas também a melhor. Eu acordei. Meu irmão havia feito essa oração sobre meu corpo por volta das 10 da noite. Então acordei às 1h11 da manhã. E foi nesse momento que todos os meus aparelhos pararam de funcionar, porque assim que acordei, eu arranquei tudo. Eu estava ligado a você, sabe, suporte de vida total. Como pode ser visto na contracapa do meu livro, há algumas fotos de quando eu estava em suporte de vida. E você pode ver todo o equipamento que está lá. Até eu desliguei tudo, arranquei tudo de mim. Eu nem podia ter roupas me tocando, eu apenas fiquei lá por um momento, em pé no meu quarto de hospital, nu, sentindo que eu precisava voltar. E a coisa estranha é que por um momento, pelas próximas 24 horas, eu não sabia para onde precisava voltar. Eu não tinha a memória de onde eu tinha estado nas últimas 24 horas. 24 horas depois, tudo simplesmente, bum, voltou para mim. Então eu pensei que estava louco por um tempo. Eu tive um neurologista me dizer, você sabe, enquanto ele estava tentando não me dar alta do hospital, ele estava me dizendo para ter muito cuidado com qualquer, você sabe, ele chamou de memórias que meu cérebro iria criar, que ele simplesmente criaria memórias a partir da minha imaginação. Eu precisava estar muito desconfiado e cuidadoso com isso. E então, depois que acordei e 24 horas depois, eu me lembrei de tudo. Eu pensei que talvez o neurologista estivesse certo e isso estivesse acontecendo. Mas tive algumas confirmações incríveis, incríveis, que mudaram minha vida, incluindo a melhor para mim. 7 meses após minha experiência, estou em Wyoming. Estou nesta pequena cidade. Estão me mostrando uma apresentação sobre a história da cidade. E surge uma imagem do Drake, meu guia, bem na minha frente. Eu vi isso na tela grande, mas fiquei confuso porque não dizia que o nome dele era Drake, e sim Charles.
e dizia que o sobrenome dele era Kazir, e eu sabia que minha avó era uma Kazir. Certo, então. Eu fui direto para minha avó e eu disse: avó, me fale sobre Charles Kazir. Eu preciso saber sobre esse Charles Kazir. E a resposta exata dela foi: você quer dizer bisavô Drake? Ele é meio famoso na nossa família. Estou arrepiada da cabeça aos pés. E foi quando eu percebi que eu não estava louco. Sim, isso. Esta suposta ilusão que eu tive durante os 3 dias inteiros que estive no céu era um homem real e não apenas era um homem, era meu tataravô por parte de minha avó. E sim, ele era conhecido como Drake. Esse era o seu nome do meio para todos os seus amigos e familiares. Mas ele trabalhava no governo do estado de Wyoming. Ele trabalhou em muitos cargos administrativos e eclesiásticos com a igreja local e a paróquia. Nessas posições, ele era conhecido como Charles. Então, ele poderia saber se você fazia parte do trabalho dele na igreja ou no governo. Mas se você o chamasse. Drake sabia que você era da família ou amigo. Então, foi legal, até mesmo para o nome. Eu nem poderia ter conhecido o nome, porque nem mesmo o nome do meio dele foi publicado em qualquer lugar, além do registro histórico de quem ele oficialmente era. Então, existem tantos fatores de crença que eu teria que ser absolutamente ignorante e tentar ser comprovadamente ignorante para tentar acreditar que minha imaginação poderia ter inventado qualquer coisa disso. Sim, então isso foi o meu. Melhor confirmação, sim. Tenho algumas perguntas. Aquele novo paramédico está na sua lista de cartões de Natal? Eu tentei. Então, depois que tudo isso aconteceu, a empresa médica, eles não me deram o nome dele. Eu fiz Tem mail dele? primeira inicial e sobrenome dele, como na documentação. Então, sabendo a primeira inicial e o sobrenome dele, fui à empresa médica ou à empresa de transporte médico, eles não me deram as informações dele, fui ao local, eu sabia a localização que me cobrou a viagem de ambulância, e então eu fui para aquele local e no local, e eles foram capazes de realmente dizer, sim, esse é fulano. Eles me levaram até ele. Não, ele estava ocupado, não queria me dar nenhum tempo, mas eu perguntei a ele, posso te levar para almoçar algum dia? E ele disse, sim, amanhã. Então, fomos almoçar no dia seguinte, fomos e pegamos um sanduíche. Ele nem me deixou comprar um sanduíche para ele, não, ele queria dividir a conta onde compramos nossos próprios sanduíches. Eu estava lá comendo o sanduíche com esse cara e ele não olhava para mim. Eu podia sentir a força dele, sabendo o que ele fez. E ele não, ele nem aceitava nenhum agradecimento por isso. Era como se ele mesmo fosse um anjo divino, sim. E mesmo que ele seja um homem, há muito aqueles anjos divinos lá fora. Muitos deles são socorristas, muitos deles se meteram em tantos problemas por fazer o que fez, que quase foram demitidos, foram colocados em liberdade condicional, porque quebraram o protocolo, abriram um saco de cadáveres e começaram a trabalhar em um corpo morto, e isso não é permitido. Ele se meteu em muitos problemas, mas sentiu que os problemas estavam acontecendo por um motivo, porque ele deveria ser um bombeiro. E acredite ou não, um dia antes de ser colocado em liberdade condicional, ele passou no teste de bombeiro. Acredito que uma das coisas mais difíceis para eles é o teste físico para se tornarem bombeiros. Ele passou e se tornou um bombeiro. E ele conseguiu, sabe, transferir lateralmente e não trazer nenhum dos problemas que ele tinha causado. Sim. Então e é engraçado, até a companhia de seguros que eu estava coberto, eles se recusaram a cobrir tudo porque disseram que eu estava morto e então eu estava assim, como se de alguma forma todas essas regras fossem quebradas para que eles não fossem cobrir agora. Então é apenas tão engraçado como tudo isso aconteceu. E como, Deus tem um senso de humor realmente bom. Eu te direi isso porque até o cara que eu sentia que era meu salvador, eu precisava perceber que não era meu verdadeiro salvador. Meu verdadeiro salvador era a mensagem que estava sendo entregue a ele. E como ela foi entregue a ele, e foi a quantidade de amor que levou para que essa mensagem fosse entregue repetidamente. E você sabe, se você realmente ler minha história no meu livro, eu fico muito claro sobre o que aconteceu da minha perspectiva que ele ouviu a mensagem. Este aqui não está morto, 2 vezes antes de fazer algo a respeito, e eu perguntei a ele sobre isso.
sabe, eu tinha a minha perspectiva do que aconteceu e eu estava tipo, você estava brilhando, eu podia ver que você brilhava como se a luz viesse de você. Ele apenas balançou a cabeça e disse, eu não sei sobre isso, só sabia que você não estava morto. Sabe, Benny, você tinha falado sobre quando estava com o Drake, que se tornar autêntico é uma das nossas jornadas mais importantes. Para mim, aquele paramédico era autêntico. Em outras palavras, ele ouviu, mesmo com todas as regras e regulamentos ao seu redor, e provavelmente os outros trabalhadores mais experientes naquele veículo dizendo não. Ele seguiu o que acreditava ser verdade. E eu acho que isso é tão poderoso. Ele fez, sim, ele seguiu. E ele seguiu o que ele sentiu que era certo, não. Ele sabia que era certo. Certo? E tem Uma diferença. E eu acho que se todos nós pudéssemos tirar um pouco dessa energia do exemplo dele, e que às vezes vai ser para quebrar o protocolo, para fazer a coisa certa, às vezes vai ser para, você sabe, sair da nossa norma e ser gentil com um estranho. Alguém que, quem sabe, nem mereça qualquer gentileza, ainda assim seja gentil com eles. Podemos ver verdadeiros milagres acontecendo ao nosso redor todos os dias, se vivermos dessa maneira sim. Então, você teve essa experiência profunda que provavelmente abalou seu sistema de crenças em tantos níveis diferentes. Sim, em tantos níveis. Como isso mudou a sua vida? Ou como isso te mudou e como você está no planeta agora? E como você lida com as pessoas e como você percebe o que está acontecendo ao seu redor? Bem, muitas pessoas me perguntam, elas dizem, depois da sua experiência, como você continua religioso? E para mim, a religião é apenas isso, é um caminho para tentar se conectar ao seu Criador. Então, sabe, eu não acho que existe uma única religião que seja para todos, eu não acho. Mas sinto que, seja através da religião ou da espiritualidade, todos nós precisamos dessa conexão com o nosso Criador. E é de vital importância que encontremos um caminho, uma maneira de sentir essa conexão. Se você não a encontra sendo espiritual, então a encontre através da religião. Eu, pessoalmente, sou um espiritualista. Eu acredito que ter uma conexão diária, uma rotina diária com o espírito, com o que eu considero meu Pai Celestial ou meu Criador, e ter isso é fundamental. É mais importante do que minha religião, é mais importante até do que minha família, essa é a relação mais importante. E se você pode se acertar com Deus, pode se acertar com todos os outros, incluindo sua família, seu família imediata, estendida, colegas de trabalho, seu negócio, o que for necessário. Mas é vitalmente importante que você se alinhe no que eu chamo de primeiro reino, ou o que meu bom amigo e irmão Rick Evans chama de primeiro reino. E isso é a parede entre você e Deus. Fique bom neste espaço e então você pode estar lá para apoiar e se levantar e ser o amor que precisa estar lá para aqueles que você ama. Se você não consegue ser bom lá, não pode ser bom. Em lugar nenhum. Infelizmente, a maioria de nós vai para o nosso primeiro reino e trazemos tecnologia, trazemos entretenimento para o primeiro reino e esse é o lugar errado para trazer. E Então, isso sequestra e manipula você. E é aí que você não pode ter essa intuição, você não pode ter essa conexão espiritual. Então, sim, na verdade, é isso que eu faço para. Atualmente, meu propósito de vida é ajudar as pessoas a fortalecerem sua própria conexão com o divino, independentemente de como isso se manifeste para elas. você notou que suas habilidades intuitivas, sabe, apenas suas habilidades de percepção mais amplas estão mais aguçadas agora. Sim, e é engraçado, elas foram simplesmente ativadas como um incêndio após a experiência. Eu as atenuei por mim mesmo. Você fez isso? Eu fiz. Eu tive que fazer. A um ponto em que você se sente como se estivesse louco porque está vendo um universo inteiro que mais ninguém vê e você está se vendo. Conhece entes queridos e ancestrais e espíritos por toda parte. E ao mesmo tempo, você está, quando vê alguém dizendo que vai fazer algo, você sabe o que eles realmente vão fazer, como se houvesse todo esse nível de conexão com o reino quântico, onde você está vendo a verdade em todos os lugares por onde passei. E isso é demais. É demais. Então eu tive que recuar e diminuir o tom. E desde então, meio que me inclinei para trás,
para aumentar um pouco por um pouco para mim mesmo, apenas para que eu possa ajudar os outros. Não é para mim ou meu interesse pessoal, é 100% para que eu possa ser um melhor treinador e professor para os outros sobre como eles podem se conectar com sua própria divindade. Mas sim, No início foi um pouco louco, tive que definitivamente diminuir o ritmo. sim, eu imagino que integrar todas essas informações adicionais seja um desafio. Ó, super desafiador, sim. 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 Ok, eu tenho outra pergunta para você. Você viu o Drake desde então? Sim, eu o vejo quase diariamente. Oh, estou tão feliz em ouvir, nos conte sobre isso. Eu não o vejo na forma física como eu via lá, mas eu o sinto, eu o percebo, eu falo com ele constantemente. Cheguei a um ponto em que sei quando ele está falando comigo e eu digo falar, mas nós não falamos, nós nos comunicamos. Então, quando ele se comunica comigo, quando eu recebo uma mensagem dele, eu sei que é ele. Ele é como meu principal ajudante. Ele me ajuda a fazer o que eu faço para ajudar os outros. Eu também trabalho muito próximo do Arcanjo Miguel. E entre esses dois, estou com eles quase todo dia. Sim, Com o que eu faço todos os dias, trabalho com ambos diariamente. Sim, sim. Ah, como sua vida é diferente hoje. Oh, tão diferente. Gostaria de dizer que fiz muito melhor com o que me foi dado, mas ainda estou fazendo o meu melhor todos os dias. por Dia para honrar o que recebi através da experiência. e É realmente difícil porque tive que sair do campo da fé e entrar no campo do conhecimento. É assustador fazer a coisa certa porque você sabe que é o certo, não porque você acha que é o certo. Porque a questão é, a ignorância é uma bênção. E para viver pela fé, você pode afirmar que não conhecia Deus. Eu não sabia, não pode esperar isso de mim. Eu não sabia completamente, não posso dizer isso sobre mim. eu posso. Afirmar que sei as decisões certas em quase tudo na vida. E quando escolho não escolher o certo, sei que não estou. E isso é um lugar estranho e difícil de estar. Então você realmente tem dificuldades com isso às vezes. E é aí que eu luto para garantir que estou honrando o que deveria estar fazendo em tudo. E isso inclui, você sabe, o que eu como, o que eu bebo, o que eu consumo energeticamente através da mídia, do entretenimento, de qualquer coisa digitalmente. É tão vitalmente importante que estejamos cientes e conscientes das diferentes energias que consumimos de todas as diferentes maneiras. Sim. Isso foi muito bem dito. Não poderia concordar mais. Tornar-nos mais conscientes como civilização é tão importante para realmente começarmos a prestar atenção no que estamos fazendo com nossa energia. Sim, sim, e a energia não pode ser criada e não pode ser destruída. Só pode ser convertida de forma para forma para forma. E E você sabe, nós pensamos que, ei, eu sou muito bom, eu não estou subindo ou descendo. Não, você está subindo ou descendo. Não há deslizamento, sim. E você pode estar simultaneamente subindo de uma maneira e simultaneamente descendo de outra maneira, de qualquer forma. Isso é apenas um deslizamento. E não existe tal coisa como apenas deslizar, então. sim, Ash, que história maravilhosa. Então, como podemos aprender mais sobre você? Como podemos nos conectar com você? Então, eu tenho uma organização sem fins lucrativos, através da qual eu trabalho. É a minha organização sem fins lucrativos, chamada Living God's Light. Eu ensino pessoas, trabalho com pessoas, realizamos eventos. Estamos planejando realizar eventos em todo o mundo, eventualmente, e expandir para ter centros de cura em todo o mundo. Temos a missão de construir centros de cura energética e física. É o que faremos. Ainda não construímos um, mas realizamos alguns em menor escala através de retiros. Cada retiro que realizamos, as pessoas saíram completamente diferentes, de uma maneira linda, de uma maneira realizada, onde se conectaram com o Criador, se conectaram com a divindade dentro delas e ativaram isso de uma maneira que não sabiam que era possível. Então, esse é o nosso objetivo e essa é a nossa organização. Então, livinggodslight.com é a nossa organização, sim. Tudo bem, maravilhoso. Teremos todas as suas informações listadas na caixa de descrição abaixo para que seja fácil para as pessoas encontrarem. Eu só quero dizer muito obrigada e do fundo do meu coração, você está fazendo
o trabalho de Deus agora, né? Então, obrigada por compartilhar e obrigada por ter a coragem de se levantar todos os dias e seguir um caminho que provavelmente não é o que você pensou que tinha se inscrito, você realmente fez. Sim, há um lado meu que diz que você realmente se inscreveu para isso, e então há outro lado como sim, você fez isso. Sim. Eu aprecio isso e Kimberly, obrigado por ser você, porque são anjos como você que saem por aí e espalham a boa mensagem. E aqui está a coisa: minha experiência não é para todos. Se minha experiência não ressoar, deslize para cima ou siga em frente, sabe? Mas se ressoar, ei, incrível, estou tão feliz que ressoou, porque é uma força, como o que me foi dado na minha experiência não era para mim, era para os outros também. E não para todos, mas também para os outros. Agradeço que pessoas como você, Kimberly, possam ajudar a propagar isso e auxiliar outros a se conectarem com sua autenticidade. Então eu Aprecio você. Obrigada. E obrigada pelo seu tempo e por assistir a todos. Nos vemos na próxima vez. Espero que tenha gostado do vídeo a seguir. Este é bom ou você também pode realmente gostar deste aqui. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever